Oi, boa noite. Então, vamos lá para a nossa palavra pastoral de hoje à noite, dia 21 de agosto. Mas sejam bem-vindos todos para o nosso tempo juntos aqui. Você pode ir abrindo a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 2. Muito bem, irmãos, nós temos aqui o número. Eu estou aqui para remir o tempo. Deus abençoe. Muito bem, meus amados irmãos. Vamos ter o nosso tempo de palavra pastoral aqui. A nossa reflexão de hoje à noite. Eu tenho nessas últimas lives que nós temos estado juntos aqui na verdade, palavra pastoral. Eu tenho voltado um pouco no tempo, lá no meu tempo de seminário. E hoje eu vou compartilhar com os irmãos, né, dos meus primeiros impactos quando estava no seminário e eu fui despertado para as línguas originais. E eu tive, pela graça de Deus, grandes homens comprometidos com a palavra e verdadeira inspiração para mim, como homens que amavam a palavra, mas eram também estudiosos da palavra. Já comentei com os irmãos de um dos meus professores, deve estar com cerca de 90 anos hoje, né? E é um impacto para mim saber que um homem com esta idade, né, com tanta experiência e tanto tempo do trabalho de Deus, diariamente ele separa um tempo para continuar estudando teologia e estudando a palavra de Deus. Então é um incentivo para mim, não é? Que ao longo desses anos na igreja eu tenho tido essa bênção, né, de ser sustentado pelos irmãos para me dedicar ao estudo da palavra, não é? E eu tenho pedido essa graça para ele de nunca deixar de fazer isto, né? E então esse estudo de hoje é eu tive aula com um professor que hoje está na presença do Senhor, já não está mais entre nós, né? Ele era um erudito e um conhecedor muito profundo da história, né? Não só da história da igreja, mas da história da humanidade, né? Muito conhecedor dos escritos clássicos, dos grandes pensadores, né? Sócrates, Aristóteles e outros assim, né? E então, nesta aula que eu tive com ele, eu fui desafiado a uma exegese, né? Se você é novo na comunidade ou se você não sabe o que é, exegese é aquilo que nós pastores fazemos para estudar a gramática do texto, né? É uma palavra grega composta do verbo conduzir e mais uma preposição para fora. Então nós tiramos da escritura o conteúdo para fora. Ou seja, nós não colocamos na Bíblia o nosso pensamento, nem usamos a escritura como pretexto. Não, nós estudamos o texto, a gramática do texto e a língua, e então nós entendemos o pensamento do autor que está expresso na sua gramática, no seu contexto, e então entendemos a palavra de Deus e trazemos para os dias de hoje para aplicar as nossas vidas ou entender os princípios que estão contidos aqui na Escritura. E o texto de hoje, então, é Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 11, que é a carta que Jesus endereçou à igreja de Esmirna. E diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor ou vencente de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos aqui juntos, sintonizados uns com os outros, para recebermos a ministração do Teu Espírito nas nossas mentes e corações, para o entendimento da Tua palavra e o entendimento do propósito que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Portanto, ministra, Pai, os nossos corações. Fala conosco, nós carecemos de ouvir a Tua voz. E por isso eu te bendigo e te suplico, já agradecendo, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Então são 7 cartas aqui no Apocalipse, capítulo 2 e 3, capítulos 2 e 3, e esta carta a Esmirna, então ela tem algumas particularidades, né? Então, estas cartas, se você observar bem o texto, e você pode ler novamente depois, curiosamente, elas estão redigidas na segunda pessoa do singular. Mesmo sendo uma carta escrita a uma comunidade, a uma igreja, na verdade, ela vem endereçada ao anjo da igreja, que aqui no texto, anjo é uma referência ao pastor líder da igreja. Por que o pastor líder? Porque estas igrejas todas aqui, elas tinham mais de um pastor, era uma pluralidade de pastor, portanto, hoje a Igreja Batista Maranata com 5 pastores não é algo que venha de uma intenção humana de se ter vários pastores para dividir o trabalho ou que seja. Nós somos vários pastores como um dos resgates da Igreja de Atos 2, visto que a pluralidade sempre foi o coração de Deus para as suas igrejas. Nada mais estamos fazendo do que obedecer à palavra de Deus e temos então a pluralidade. Porém, nesta pluralidade, neste conselho pastoral, há um pastor que é o pastor líder do ministério pastoral da igreja, na Igreja Batista Maranata, hoje o pastor Sacha, pastor Alexandre, então ele é esse pastor. Então, quando eu fui impactado a primeira vez, isso cerca de quase 40 anos atrás, com estas cartas, então me chamou a atenção este fato de que estas cartas têm sido escritas na segunda pessoa do singular, dirigidas então ao pastor da igreja, o que para mim sempre significou, né, desde aquela época, de que Deus responsabiliza o pastor pela situação das suas ovelhas, não é? Porque é muito fácil, muito comum os pastores reclamarem ou tecerem comentários a respeito das suas igrejas, descontentamentos, porém, olhando para cá, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo de que aquele estado da igreja é resultado do ministério que os pastores e este pastor têm sobre as suas ovelhas. Por isso ele está dirigindo a eles estas cartas, dizendo respeito ao que está acontecendo na igreja. E a carta Esmirna, ela tem algumas coisas importantes para nós. Primeiro, por que Esmirna hoje, né? Eu oro, eu busco o Senhor, nessas lives, de saber o que o Senhor quer que eu compartilhe com as ovelhas, né? Então o Senhor me dirige a textos, e esta semana o Senhor me dirigiu a este texto, e a ligação que nós temos com esse texto é porque temos vivido dias difíceis na pandemia,
com muitas, são variadas as reações que nós temos na pandemia, né? Então, a carta a esta igreja, ela tem um teor de tribulação, perseguição, provação, enfrentar momentos de sofrimento de quaisquer naturezas. Neste caso aqui havia perseguição. Nós temos uma coisa velada no mundo, né? E mesmo nos nossos dias, nós podemos ver que circunstâncias como a pandemia dão alguns indícios para a gente de como a igreja é tratada, né? Pelos governantes, de forma geral. Sempre há uma pontinha daquilo que é uma perseguição velada, né? Com algumas legislações que dificultam ou impedem, às vezes até, que a igreja tenha um bom funcionamento para atender a sua comunidade e continuar na proclamação do Evangelho. Na pandemia não é diferente, e muitas igrejas enfrentam problemas, né, e têm enfrentado problemas nesses dias. Mas nós temos enfrentado problemas também de ordem pessoal. Daí, hoje à noite é uma palavra de encorajamento para nós, vinda do Senhor Jesus Cristo, e mesmo você, meu irmão ou minha irmã, que não esteja passando algo que seja ligado diretamente com essa questão da pandemia, essa questão de saúde, mas esteja passando por alguma provação, algum momento difícil na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Alguns estão sofrendo impactos com respeito aos seus trabalhos, não é? Enfim, o assunto hoje é sofrimento. Sofrimento e o que o Senhor Jesus tem a nos dizer quando estamos passando por sofrimento. Então tem essa carta a Esmirna. Esmirna é o nome de uma cidade na Ásia Menor, na época, e ela vem da palavra mirra, né? E a palavra mirra, eu tenho aqui algumas anotações, né? A palavra mirra, né? Ela é, na verdade, uma árvore que chega a ser muito alta, esta árvore, mas uma árvore espinhenta, né? E isso já logo me fez levar o pensamento aos dias de Jesus, porque eu vi uma foto desta árvore e são espinhos muito grandes, muito semelhantes aos espinhos que foram usados para tecer a coroa do Senhor Jesus Cristo. Lembrando os irmãos também que mirra foi um dos presentes que Jesus nasceu no seu nascimento, quando os magos vieram do Oriente e eles trouxeram ouro, incenso e mirra, né? A mirra era uma substância usada, é um perfume, ele é um perfume que ele é amargo, né? Mas ele é muito, exala um perfume muito forte, não é? E nos retrata, a mirra quando Jesus recebeu, ela está ligada com o aspecto da sua morte, porque os egípcios usavam na preparação dos corpos para um embalsamamento, né? Para embalsamar esses corpos, né? O incenso é o aspecto da intercessão de Jesus pela sua morte substitutiva por nós, de maneira que o seu sacrifício na cruz subiria como um cheiro de aroma suave, que era aquilo que o incenso fazia lá no altar de incenso no povo de Israel, no templo. E o ouro, a realeza, porque Jesus era de fato o rei de Israel, o rei dos reis. E então, Cristo envia a carta para esta igreja, porque essa igreja iria passar por um momento de prova muito grande, descrito, muito intenso, descrito aqui no texto, né? Esta igreja, ela foi o seu pastor mais
importante na história dessa igreja, lá naquele no segundo século, foi um homem chamado Policarpo. E Policarpo, ele foi um discípulo direto do apóstolo João. E Policarpo, segundo a história conta, ele foi obrigado e forçado a negar Cristo e a adorar a César. E quando ele estava nessa situação, ele respondeu a uma frase célebre dele. A citação é: 86 anos tenho sido servo de Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? São palavras carregadas de muito sentimento, né? Ele disse: 86 anos eu ando com Jesus e ele nunca me fez mal algum. Então, como justificaria negá-lo, adorar César, ou seja, blasfemar contra ele, que é o meu rei que me salvou? Então, ele deu a vida, né? Por isso, ele foi queimado, onde os judeus ajudaram na construção da fogueira. Judeus que tinham ódio aos cristãos, já desde o primeiro século, na vida do apóstolo Paulo, bem narrado nas Escrituras, não é? E então, nós encontramos esse texto como encorajamento para nós hoje, porque, veja, esta carta, ela é uma de duas cartas em que o Senhor Jesus Cristo não tem nada negativo para falar dessa igreja, nenhuma censura. As outras 5 cartas, das 7, ele falava de coisas que ele elogiava, mas também de coisas que ele censurava. Esmirna e Filadélfia são 2 cartas que o Senhor somente reconhece coisas boas desta igreja. E aqui é uma coisa importante também, porque, de certa forma, o princípio que nós encontramos no Novo Testamento é de que a provação, ou quando estamos debaixo de prova, e é uma forma que Deus tem de purificar as nossas vidas, nos fazer amadurecer e nos fazer crescer. É a época que nós temos menos pecado, porque nós tratamos os pecados, nós esquadrinhamos o nosso coração, nós nos arrependemos e por isso nós crescemos. E o Senhor Jesus, então, diante deste fato, dessa igreja com respeito à perseguição, então na sua carta ele traz uma ordem. Há um imperativo neste texto, que é uma ordem, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não é aquela frase que ele dizia para você, não temas. Aqui é não temas as coisas que tens de sofrer. Então é uma ordem que ele está nos dando. E aqui é uma coisa a refletir também, que quando alguém passa por um momento de dificuldade, há um chavão que eu quero alertar você, que se porventura você tem o hábito de usá-lo, né? Policie-se de maneira a tirar este hábito, porque esta palavra, que aparentemente seria uma palavra boa, ela não é uma palavra de encorajamento. Quando você vê uma pessoa passando por um certo sofrimento e ela externa o sofrimento, é natural dizer, não fica assim. Não fica assim, olha, né? O Senhor está no controle dessas coisas, não fica assim. Embora seja verdade que o Senhor está no controle, mas quando você fala não fica assim, esse é um peso para a pessoa. Porque uma pessoa que está sofrendo por alguma razão, não é? E você diz não fica assim, você está pondo um peso para ela, como se ela tivesse a capacidade rápida de sair daquela situação, mudar aquela situação. Quando o texto aqui nos mostra algumas coisas importantes, não é? Quando ele diz para o crente não temer as coisas que ele tem de passar, então nós temos que entender, veja bem, primeiro, a tribulação tem origem.
É uma permissão de Deus, mas ela não é provocada por Deus. Ela é permitida. Aqui ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Então, o sofrimento vem da ação do inimigo, o sofrimento vem quando nós transgredimos princípios, quando nós não temos coração de arrependimento. Então, ele está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. O que é? O diabo vai agir, ele vai permitir, mas ele tem o controle. Em que sentido? Esta aprovação não é uma possibilidade remota. Ela é uma certeza, é uma questão de tempo, porque ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova. Então, o diabo é um agente que vai trazer a tribulação, o sofrimento, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele é quem tem o objetivo, o propósito a ser alcançado, porque na verdade é uma prova. Agora, cuida bem, uma prova não é para saber se vamos passar nela ou não. Não é uma prova para ser aprovado ou reprovado. A prova do Senhor vem com o objetivo de purificar a nossa fé, fazer que a nossa fé cresça, porque atravessar pela prova não é algo que nos compete. De novo, como estamos vendo em Romanos, e não perca a aula de Romanos domingo que vem, pela manhã, às 9 horas, capítulos 9, 10 e 11, encerrando a parte doutrinária. A prova, ela não terá um resultado baseado se eu me esforcei ou não, se eu fiz a coisa certa ou não. O Senhor permite a prova, permite a ação do inimigo, mas é a graça que nos sustenta, a graça nos permite passar e o resultado já está previsto pelo Senhor. Nós cresceremos de uma forma ou de outra. Portanto, é um edificar de Deus na nossa vida. É muito triste quando nós vemos pessoas sendo advertidas sobre: olha, cuidado na prova, né? Você pode ser reprovado por Deus, né? Isso aqui não é vestibular, irmãos. Não é uma prova tipo vestibular. É um período programado pelo Senhor com um objetivo e detalhe, com tempo determinado. Ele diz, ele vai prová-los e ele vai ter vocês vão ter uma aprovação de 10 dias. Portanto, se você me ouve e você está passando por um momento difícil na sua vida, palavra de esperança para você. O dia já está marcado. O Senhor não vai fazer isso indefinidamente. Por quê? Quando Ele permitiu que você entrasse por esse momento de sofrimento, de prova, é porque Ele tinha um alvo para a sua fé, para o seu desenvolvimento, para que você o conhecesse melhor. E no momento que Ele atingir isto, a prova cessa. Certo como isso. Amém. Louvado seja o Senhor, de que nada depende de nós, de performance, de controle. O Senhor tem o tempo estabelecido, tem o propósito estabelecido, Ele não falha nesse processo. Nós oramos, nós suplicamos, intercedemos, mas a nossa oração não abrevia tempo. A nossa oração não abrevia intensidade. A nossa oração é quando nós nos juntamos aos irmãos em amor, é um exercício de amor. Não é ela que vai mudar nada, não é ela que vai estabelecer nada, mas ela nos mantém sintonizados com o propósito de Deus e sintonizados uns com os outros no amor. Por isso a oração é importante e
poderosa. O Senhor atende a oração, mas a oração não muda Deus, porque Deus não muda. Ele planejou, ele vai caminhar, mas quando nós oramos, nós estamos ligados e sintonizados com o nosso Deus. Agora eu quero dar para os irmãos 3 razões porque o crente não deve temer os dias de provação. Seja se você está passando, seja se você vai passar ou quando for passar, porque ela é certa. O crente não deve temer dias difíceis, dias de provação. Por quê? Porque esta ordem não é do pastor. Ela não vem de um outro homem, não vem dos pastores. Ela vem de Deus. E aqui no texto nós encontramos 3 atributos de Deus especificamente para essa igreja. Em primeiro lugar, porque ela é a palavra de um Deus eterno. Verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem está falando para nós é alguém que passou por provação, passou por sofrimento, passou por perseguição, foi morto, ele deu a sua vida e ele reviveu. Portanto, ele tem total controle pelo propósito que ele tem ao permitir, e então nós devemos caminhar com ele, sabendo de que não é uma palavra de alguém distante, é uma palavra de alguém que entende. Ele é um sumo sacerdote que intercede por nós, porque ele passou por todas as coisas e sem pecado. Segundo atributo é porque é a palavra de um Deus onisciente. Ele diz, versículo 9, conheço a tua tribulação. Esse é um verbo muito interessante, é um dos meus verbos prediletos do Novo Testamento, né? Ele é, eu tenho visto. É uma percepção, é uma nítida percepção mental de tudo que está acontecendo. E ele disse, eu conheço a tua tribulação. O Senhor de fato sabe o que você está passando. E não pode ser chavão, porque ele não sabe só porque ele sabe porque ele planejou. E ele sabe a sua tribulação, ele sabe o que é, ele sabe o objetivo, ele sabe o fim dela, que você vai estar melhor do que você estava quando começou, porque você vai estar amadurecendo, e eu também. Eu conheço a tua pobreza. Muitas vezes, né, os filhos de Deus sofrem pela escassez. Ele diz, eu conheço a pobreza, mas você é rico. Rico porque nós temos algo de mais precioso que alguém pode ter. Acesso a Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Por isso, nesses dias difíceis que você enfrenta, se lembre, ele está dizendo para você, não fica com medo. Eu estou aqui com você. Eu conheço, eu sei cada detalhe e muito mais do que você mesmo sabe. E aquilo que jamais você sabe e saberá nessa terra, mas eu sei. E finalmente, o terceiro atributo aqui é porque é a palavra de um Deus galardoador. Ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante, né? Porque o máximo que poderia acontecer conosco como seres humanos seria morrer. Por isso que ele abre a carta. Qual é o medo que você tem quando passa por um sofrimento? Sofrer, dor, rejeição, mas, sobretudo, morte. Morrer. Mas morrer para o crente é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque morrer, iremos para a presença do Senhor.
E por isso ele disse, aquele que esteve morto, porque a morte não podia reter o Senhor, e a morte não pode nos reter. Ele esteve morto, ele não foi morto, ele esteve morto por um pequeno espaço de tempo, mas ele tornou a viver. E se morrermos fisicamente pela permissão do Senhor, tornaremos a viver a sua semelhança. Por isso ele disse, eu vou dar para vocês a coroa da vida, que é a coroa que vai ganhar os crentes que passam pela aprovação. Ora, se a aprovação é certa para todos nós receberemos a coroa da vida. Sabe por quê? Porque é uma promessa para você e para mim, que vamos viver para toda a eternidade. E não há quem possa impedir a mim e a você de desfrutar deste presente que o Senhor preparou para nós, os seus filhos. Então que o Senhor sustente você. E você saiba, mais do que saiba, sinta, e mais do que sinta. A minha oração é que o Senhor permita que você perceba. Sabe a diferença de sentir e perceber? Sentir é antes, perceber é durante. Eu percebo a presença do Senhor me sustentando num momento de tribulação. Isso que o salmista pediu no Salmo 63. Ele só queria a graça do Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. E no começo desse salmo ele diz que ele queria ser transportado para o templo do Senhor, porque estava numa caverna. E ele disse que ele contemplava o templo do Senhor, a glória do Senhor. Ele se lembrava quando ele tinha acesso ao culto do Senhor. Ali ele sabia da presença e percebia a presença do Senhor. E o Senhor vai levar você a perceber a presença dele nesse momento que você sofre as provações que o Senhor tem preparado para o Senhor. Por isso, toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Deus. Amado Deus, mais uma vez louvado seja o teu nome, porque as nossas provas também fazem parte da prova do teu amor para conosco, porque o Senhor nos quer mais parecidos com o teu Filho. Por isso, consola, Pai, o coração dos teus filhos, que neste momento, porventura, passam por momentos de incerteza, insegurança, perseguição, tribulação, sofrimento e provação. Sustentados pela tua mão, nos toma, Pai, pela nossa mão direita e nos sustenta e nos guarda. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, e nos vemos domingo de manhã, 9 horas, Romanos 9, 10 e 11. Amém.